Boa tarde. Quem está mais atrás, vem sentar pertinho para a gente ficar mais juntinho, mais quentinho, nessa tarde de sábado. Tem uma colega, vem mais pertinho da gente. Ah, tá bem. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Noêmia, Maria Noêmia, mas podem me chamar de Noêmia, de Nonô. Acho que todo mundo me conhece mais por Nonô, nem eu me reconheço às vezes por Noêmia. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou da DIEI, sou uma das pessoas que compõem a equipe da DIEI esse ano, da Divisão de Educação Infantil. E hoje a gente vai falar de um tema, estamos falando, né, nesses 3 dias, de um assunto que a gente deve discutir durante os 365 dias do ano, né? Na nossa responsabilidade ali dentro da escola, dentro da unidade educacional, 200 dias letivos, 800 horas previstas, mais ou menos isso, não é? Que a gente tenha, de fato, esse compromisso com a educação antirracista todos os dias, para além de novembro, né? E aí eu trouxe um trechinho mesmo. É que na hora do nervoso eu grifei tudo. Mas é só um trechinho do livro da Bárbara Clarini, Meu Querido Estudante Negro. Eu não sei se vocês conhecem, deixa eu mostrar a capa. Meu Querido Estudante Negro. E aí ela fala no livro, bem na introdução, que ela escreve esse livro e ela não dá nome aos estudantes. Porque de ano em ano, de tempo em tempo, as pessoas negras se enxergam nos personagens desse livro. Se enxergam, às vezes, na crueldade que as escolas e a comunidade, num todo, reproduz. Então, que a gente aqui saia mais fortalecida, mais fortalecido, para, de fato, exercer o nosso papel como educadoras e educadores antirracistas. Então, eu vou pedir licença para vocês, é um trechinho mesmo. Ó, nervoso, eu perdi até a página. Perdi a página, gente, desculpe. Gente, perdi mesmo a página. Vou achar. Gente, eu vou pular, então, a página, mas eu me comprometo em ler no final para não atrasar a nossa formação. Eu vou apresentar para vocês, com muita felicidade, né, a nossa querida Sansorai, que vai nos trazer uma formação incrível, que vai fazer com que a gente saia daqui ainda mais transformadas e transformados. Então, a Sansorai Oliveira é educadora, produtora cultural, psicóloga, curadora e atriz. Só isso, tá, gente? Só isso. Atualmente é educadora no MAN, São Paulo, e também integrante da coletiva Coragem, atuando na gestão e curadoria da ocupação cultural Coragem. Desde 2004, é trabalhadora da cultura. Participou do Grupo Experimental de Teatro JET, pelo programa vocacional, integrou a 2ª trupe de Choque, grupo de pesquisa teatral da cidade de São Paulo. Foi educadora no cursinho popular Transformação, exclusivo para a população transexuais, travestis e não binários. Bem-vinda, Sansorai, muito obrigada por trazer aí, dividir com a gente todo o seu conhecimento. Seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Obrigada, Noêmia, pela apresentação. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Imagino que trabalhadoras e trabalhadores da educação. Eu me chamo Sansorai, sou uma mulher negra, né? Vou fazer uma autodescrição aqui simples. Então, estou com uma camisa branca, tenho dreads, estou com um brinco amarelo, estou utilizando alguns anéis e estou com uma calça amarela, eu já falei, né? Eu tenho um sinal em libras, que é assim.
Então, um prazer estar aqui hoje com todas vocês. Agradeço muito o convite, né? Esse convite vem na parceria que o MAN, o Museu de Arte Moderna, tem, né, com a Divisão de Educação Infantil. Estamos juntas, já vai fazer há 3 anos, né, que é quase o período que eu estou no museu. Então, essa parceria eu realizo e participo dela com muita felicidade, com muita alegria, né, porque eu sou educadora de formação, fiz o Cefam. E aí queria compartilhar hoje aqui algumas práticas diretamente que a gente tem dentro do educativo do MAN, a partir de alguns programas que nós temos. E a ideia é que a gente está concorrendo aqui com som de fora, né? Mas que seja uma conversa. Então, vou trazer, conforme a gente for apresentando, vou trazer algumas imagens para a gente ir conversando, para não ficar aqui só na voz aqui, na minha voz única, tá bem? Então, conto com a participação de vocês aí, a partir do desejo de cada uma. A ideia do encontro de hoje, eu quero, assim, nessa 1 hora que nós vamos ter juntas, passar muito por esses 4 pontos que estão aqui, né? Então, falar um pouquinho do MAN Educativo e da nossa programação, e falar do acervo do Museu de Arte Moderna, né? Quando a gente pensa aí nas relações étnico-raciais. E aí realizar algumas leituras de imagens com vocês, aí que eu dei o título aqui de Redenção à Vingança de Cã, que a gente vai entender um pouquinho depois do título. E, no final, um exercício aí para a gente reflorestar o nosso imaginário. Acho que vou seguir aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, a nossa programação do MAN Educativo. Nós temos dentro do MAN Educativo, né, que é um serviço que acontece dentro do MAN há mais de 25 anos. Então, nós temos 5 programas permanentes, né? Então, tem o Visitação, que contempla, né, todos os grupos de visitas e agendamentos ou pessoas espontâneas que chegam no museu, têm acesso, né, a visitas mediadas com os educadores do MAN. Nós somos uma equipe multidisciplinar, então, como a Noêmia falou, né, por exemplo, a minha formação é em psicologia, mas nós temos outros educadores com formação em arte, ciências sociais, história da arte, porque a gente entende que essa multidisciplinaridade é o que vai potencializar dentro do nosso serviço, né? A gente tem um outro programa que acontece aos finais de semana, então, todos os sábados, está acontecendo nesse momento, inclusive, uma atividade pelo Família MAN, que busca discutir, reconhecer quais são essas comunidades familiares, né, e pensar atividades, uma programação para essas pessoas. A gente tem o Contatos com a Arte, que é um programa que é voltado para pensar, né, em pesquisa, voltado, né, para pesquisadores, formação de educadores e pessoas interessadas em geral em ter contato com a arte, né, como o nome diz. Então, é uma programação que a gente pensa em formações específicas para educadoras. Então, a nossa parceria com a SME entra dentro aí do guarda-chuva do Contatos com a Arte. E também a possibilidade que a gente encontra dentro do educativo de ter aproximações com artistas, experiências de ateliê e outras atividades. A gente tem um programa Igual Diferente, que é um programa de cursos voltados, né, para pessoas, todas as pessoas que têm interesse, mas a gente tem um foco nesse programa, tanto em pessoas que estão dentro do âmbito ali da saúde mental, né, como CAPES, mas também de pessoas que queiram participar, que tenham de alguma deficiência ou uma mobilidade reduzida. Esse é um programa com cursos voltados para essas pessoas. É óbvio que a gente acolhe todas, mas a gente acaba dando um foco para a participação dessas pessoas. E o Domingo MAN, que é a imagem que a gente está vendo aqui. Então, atualmente, né, o MAN não está na Marquise, nós estamos no MAC USP, que é do outro lado do parque, porque a Marquise do Parque, né, depois de muitos anos, iniciou a reforma dela. E aí o Domingo MAN nasce desse desejo do museu de ter uma relação com as pessoas que estão circulando ali pelo espaço da Marquise. É o programa mais jovem do MAN. As pessoas costumam, dentro do educativo, as pessoas ainda costumam chamar ele de caçulinha do educativo, mas esse ano ele comemora aí 12 anos de existência. Vamos seguir aqui. Então, vou falar um pouquinho da nossa programação, né? Então, estamos pensando quais são as práticas para uma educação antirracista. Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho... aqui. Eu levantar? Eu levantar.
Ficar em pé? É isso? Sucesso. Posso fazer em pé, sem problemas. E aí, aqui a gente tem dentro da nossa programação do MAN, eu vou descer aqui, o que vocês acham? Melhor, né? Melhor. Porque está na frente. Então, vamos lá, ó. Dá para sentar, ó. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa programação desse ano, pensando aí, né, voltada para as relações étnico-raciais e pensando no que seria uma educação antirracista. Essa foi a nossa programação do Férias MAN. Então, todos os meses, em janeiro, em julho, nós temos uma programação voltada para as férias, voltada para a família, para todas as pessoas que tenham interesse. E em janeiro desse ano, a gente teve dentro da nossa programação o Breaking Ibira, que é uma atividade já consolidada, que acontece os domingos no MAN. Então, os dançarinos eles vão para batalhar, a gente tem a presença de DJs, é um evento que movimenta muitas pessoas. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de participar do Breaking Ibira, eu aconselho muito, é uma das atividades que eu mais gosto do museu, é muito maravilhosa. E em janeiro também nós tivemos a oportunidade de ter a Pamela Ame junto com a gente, que é uma dançarina muito maravilhosa, e ela fez uma oficina com a gente de gambodense. E a gente tem também já tradicionalmente organizado, que acontece geralmente nas exposições, um percurso poético-musical. E aí nós temos a parceria com a Tamara David, que é a nossa preparadora corporal, musical, de alma, uma pessoa que está junto com o educativo já faz alguns anos também, e ela sempre constrói esses percursos com a gente. E aí, aqui nesse outro ponto, ainda dentro da programação de férias em janeiro que aconteceu, com muito orgulho, eu digo aqui, a gente tem a programação de 3 educadores, que eu tive o prazer de formar, são estagiários, na realidade, e eles integraram a nossa programação também, né, organizando oficinas, que aí aconteceram em diálogo com a mostra que estava acontecendo em janeiro desse ano, que foi 35 anos da Mão Afro-Brasileira. Que foi uma mostra comemorativa de uma exposição que aconteceu no MAN em 88 e que nesse ano retornou depois de 35 anos. Então, dentro do férias desse ano, a gente fez uma programação de férias, mas vou pensando nas relações junto com a exposição. Então, a gente teve essas 3 oficinas, que foram muito maravilhosas, com o Daniel, com a Naná e com o Pedro. Para lá, né? Para onde eu aponto? Para aí. Ah, tremeu aqui, acho que foi. Ih, Brasil. Aí. E em janeiro também, em fevereiro já, né, a gente teve a oportunidade de realizar uma visita junto com o pessoal do Museu Afro, né, que esteve aqui pela manhã, e outras atividades também que contemplam. Aqui a Amanda Falcão é nossa educadora, então ela tem uma pesquisa, né, com as artesanias, e que aí ela trouxe essa visita na exposição. E também já trago ali na terceira, né, na zineteria, no ateliê aberto de experimentação em fanzines, com Beto Souza, que foi um artista que estava dentro da exposição, que integrou a mostra Mãos, né, 35 anos da Mão Afro-Brasileira, e que foi uma atividade muito maravilhosa. Depois que acabou a Mão Afro, a gente teve a oportunidade de ter uma exposição também muito maravilhosa com um artista aqui, piauiense, mas aqui de São Paulo, que é o Santídio Pereira. E aí a gente teve a oportunidade também de realizar um Contatos com a Arte com ele. Ele fez uma oficina de estilogravura, uma experimentação. Foi uma atividade, vou seguindo, foi uma atividade também muito especial, esse encontro com o Santide e com o Ramon. E a gente teve aí, já no mês de abril, né, integrando o festival Corpo e Palavra, uma formação com a Lucilene Silva, que coordena a Oca Cultural lá em Carapicuíba, e ela trouxe junto com essa formação uma apresentação do pessoal da Oca Cultural, que foi muito linda, que foi o espetáculo Matrizes. Estamos falando de uma educação antirracista, né? Acho que a gente não precisa se deter só ao recorte racial da população negra, né? Então, pensar que a gente tem uma programação que traz também, né, artistas indígenas. Então, é o caso do Shondaro,
convido vocês, todo ano a gente tem uma atividade com Shondaro, que são os Guardiões da Floresta. Então, quem puder aparecer numa atividade dessa está mais do que convidado. E também com nas atividades do Anderson Caribaiá, que é um artista indígena. Então, a gente teve a oportunidade de fazer uma vivência de alimentação indígena, que essa foi muito chique, e também uma atividade dele com a contação de história. E esse ano também nós tivemos a Mafuane com a gente, Mafuane Oliveira, em 3 momentos especiais, assim. Então, 2 momentos de formação. Inclusive, teve uma formação que aconteceu, né, em parceria com a SME em um dos cursos. Ela fez um dos encontros, foi muito importante assim, essa formação com ela. E a gente teve também, dentro da nossa programação do Histórias do Jardim, ela fez a gravação e contação de 3 histórias que estão disponíveis no YouTube, lá na nossa página do MAN. Então, se vocês entrarem lá, vocês têm acesso não só às histórias da Mafuane, mas das outras convidadas. E eu recomendo muito quem quiser entrar lá no site do YouTube e conhecer. E dentro do nosso programa educativo, né, uma parceria que eu já falei, mas que é muito relevante e importante para a gente. Eu acho que por isso que eu estou aqui hoje representando o museu, né? Que é a parceria que a gente tem com a DIEI, com a Divisão de Educação Infantil, desde 2022. E, além de formações, né, semestrais que a gente realiza com as educadoras, com os educadores, com as trabalhadoras da educação, a gente já organizou também 2 edições do Seminário de Experiências Poéticas. Aqui a gente tem a imagem do nosso primeiro seminário, que aconteceu em 2022, lá no MAN. A gente fez também um outro seminário do ano passado. E aí aqui tem uma imagem de todas as pessoas que participaram nesse dia. Foi um dia muito especial também. Aqui a gente está no Jardim de Esculturas do MAN, no momento de roda e de troca. Então, falamos um pouquinho da programação do MAN, para convidá-los a participar da nossa programação. Quando possível, quando tiver vontade, acompanhar pelo Instagram, a gente coloca a nossa programação lá. E quem tiver interesse também em qualquer atividade, estamos sempre disponíveis. Seguindo aí a trilha ainda, né, de uma pedagogia antirracista dentro de um museu, e especificamente no Museu de Arte Moderna, eu queria abordar com vocês, acho que o meu caminho pessoal dentro dessa instituição, né, para pensar o que seria uma educação antirracista alinhada aí às relações étnico-raciais, e vou partir de 2 pontos com vocês aqui para discutir, e que está relacionado com a minha carreira dentro do MAN, né? Então, primeiro, esse trabalho a partir dessa presença, né, de artistas negros, de artistas indígenas, de uma programação que é pensada nisso. Então, estamos falando a partir da presença dessas pessoas, né, que discutem, que relatam isso. E um outro ponto que eu queria começar conversando com vocês também, que é a partir da ausência. Então, como é que a gente faz para discutir aí as relações étnico-raciais quando nós estamos falando num lugar de ausência? E aí a ausência em vários lugares, né? Quando a gente pensa num museu, o que vocês imaginam que é mais importante para um museu? A gente consegue imaginar? Ou o que um museu tem de mais rico? Onde está contido? Aonde? Nas informações que o museu traz, isso é muito importante. Na arte, exatamente. E essa arte, ela está expressada nas obras, né? No acervo que esse museu tem. O Museu de Arte Moderna hoje tem atualmente um acervo de aproximadamente 5.600 obras, que está dentro aí do espectro, né? Tanto da arte moderna, mas da arte contemporânea também. É um acervo muito rico. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: quantos artistas negros e indígenas, vamos colocar todo mundo aí na mesma balança, a gente imagina que tenha dentro desse acervo de aproximadamente 5.600 obras? Quero ouvir vocês. Chutes mesmo, vamos lá. 100? Não. Aqui falaram 120. 120, não. Tem uma mão levantada ali. Vamos ver se ela chega perto. Perguntaram se está quente ou está frio. Tá frio, gente.
Acho que não tem nem 10. Acho que não tem nem 10, está perto. Está quente, é um pouquinho mais do que isso. 5. Quantas? 30. Não, Aqui em São Sorais, 5. 5, não, é um pouquinho mais de 10. Eu acho que a gente deve ter chegado desde a última vez que foi realizada esse levantamento, eu acho que a gente chegou a 40 obras. 40 obras, não estamos falando de 40 artistas, 40 obras. Perto de 5.600 é pouco, né, gente? É muito pouco, né? E eu acho que não chega nem a 1%. Mas é importante trazer que o acervo de artistas negros e indígenas que nós temos dentro do museu é um acervo muito relevante, com artistas contemporâneos que estão discutindo essas questões e que trazem elas de maneira muito brilhante. E aí é um desses artistas que eu quero trazer hoje aqui, e aí a partir de uma relação que eu tive numa exposição, que foi essa aqui, que tinha o nome Diálogos com Cor e Luz. E aí, nesse momento de fazer um levantamento, né, de quais artistas que estariam presentes, quais as discussões que esses artistas levantavam, a gente tinha uma média de 70 artistas dentro dessa amostra, e a gente tinha 2 artistas negros, e um que trazia as questões das relações étnico-raciais dentro da sua obra. E foi nele que eu me debrucei aí, dentro dessa experiência, com essa exposição, e que eu quero compartilhar com vocês, que é o Rubem Valentim. Trouxe aqui alguns pontos, né, que vai balizar o meu trabalho dentro aí do museu para pensar essas relações, amparado, né, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação, das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que é pensar, né, como a gente desfaz, né, essa mentalidade que é racista e que está colocada aí para a gente, como a gente supera, né, pensando nesse acervo aí, né, de 5.600 obras, como a gente desfaz esse pensamento, né, que às vezes está na maioria das vezes muito conectado com um pensamento eurocêntrico, né, pensado muito mais ao norte do que ao sul, e como a gente pensa em balizar e reestruturar essas relações aí, né, pensando dentro dos nossos processos pedagógicos. E aí eu quero ouvir de vocês agora. Então, chegamos na obra do Rubem Valentim, que era essa que estava aí na mostra. Alguém aqui já conhecia o trabalho do Rubem Valentim? Já viu? Ótimo, perfeito. Então, eu queria que a gente fizesse primeiro aqui uma leitura dessa imagem. E aí, dentro da mediação, eu costumo dizer, quando eu estou mediando alguma coisa, alguma obra de arte, é que quando a gente está diante de uma obra de arte, não existe certo e nem errado. Existe o que a obra evoca na gente. A obra pode evocar diversas sensações e sentimentos, e a ideia é que a gente não apazigue nenhum, que a gente fale de tudo o que surja, certo? Então, não tem nem certo e nem errado. Aí, a partir disso, eu vou fazer uma pergunta séria para vocês. Vocês estão prontas? Mas a pergunta séria é: o que está acontecendo nessa imagem aqui? Aí, quero ouvir vocês mesmo. Um equilíbrio, o que mais? Equilíbrio do quê? Um equilíbrio de energia, muito bom. Muito bom. Que mais? A gente consegue reconhecer as cores dessa obra? Quais, né? Vermelho. Tem um preto, tem um verde, muito bom. E quais as formas dessa obra? Tem um losango, é uma obra que é muito acentuada com as formas geométricas, né? A gente consegue reconhecer as formas geométricas que estão presentes? Então, tem um losango, tem um semicírculo, tem um círculo. O que mais?
uma simetria nas imagens, né? A partir dessa geometria que ele vai realizando com as formas, né? Essa é uma característica muito interessante, muito importante para o Rubem Valentim. Ele vai trabalhar, né, prioritariamente com obras que têm essas formas geométricas, mas a partir dela ele vai criar narrativas. E aí vamos entrar na narrativa agora que o Rubens quer apresentar, porque o Rubem quer apresentar para a gente. Se eu disser para vocês que tem um animal aqui, vocês conseguem ver? Você consegue ver um animal? Posso levar aí para você? Vamos lá. É porque eu trabalhei essa semana com meus alunos sobre máscaras africanas, né? Eu amo. Então tem uma parte que também ela é voltada por figuras geométricas, que utiliza os animais também como representações, né? Então deu para identificar mais ou menos uma espécie de um animal aí. Que animal? Um antílope? Mas poderia ser, né? Mais alguém consegue, olhando aqui, identificar qual animal que o Rubem está representando aqui? Um búfalo. Um búfalo. Uma búfala, na verdade. Vocês conseguem ver a búfala, gente, aqui? Quem consegue ver? Ninguém, né? Ah, aqui ali tem uma mãozinha levantada. Uma búfala como se a gente estivesse vendo ela de cima. Vou levantar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, né, como a amiga colocou, né, muito bem centralizado e bem no meio da obra, né, a gente tem o chifre da búfala. E aqui, equilibrando a cabeça dela, conseguem? Os braços e as pernas aqui traseiras. Conseguimos? Dá para... Assim, às vezes forçando um pouquinho. Tem gente que não vê também, está tudo certo. É uma obra de arte. Não tem certo e não tem errado no que a gente está compreendendo, no que está acontecendo. Deu? Chegamos aí nessa búfala? Tá. E aí, quando a gente pensa, né, nas religiões de matriz africana, no candomblé, especificamente, qual é o orixá que tem o poder de se transmutar no animal que quiser? Alguém consegue me dizer? Não? Ah, uma mão levantada ali, ó. Yansan. Não é... Não é Yansan? É Yansan. Oh, Yansan, búfala e borboleta. Exatamente, exatamente. Yansan ou Oiá, né? Ai, meu Deus. Então, enquanto aí esse vídeo volta, eu vou contar uma história para vocês. Posso? De Yansan, inclusive, né? Uma das situações em que ela se transforma em búfala. Yansan, então, ela tem esse poder de se transmutar em qualquer animal. Ela é casada, casada com Xangô, mora no palácio dele, ele é casado com outras mulheres. E aí, essas mulheres começam a fazer intriga com Yansan, assim. Causar com ela. Ela foi a última esposa, Xangô adora ela, gosta muito dela. E aí, essas outras esposas começam a provocar Yansan. E aí, começam a provocar ela. E ela, gente, eu tô quieta aqui na minha, me deixa. Tô na paz, me deixa aqui, me deixa. E aí, essas mulheres vão provocando tanto ela, vão provocando tanto, até que ela é levada ao extremo da raiva. E aí, numa crise de fúria, ela se transforma, aí se transmuta nessa búfala e destrói toda a casa. Assim, tudo, gente. Destrói mesmo. Destruição sangrenta. Pisoteia tudo, destrói tudo. E ela só consegue recobrar, né, voltar à realidade quando ela vê que os filhos dela estão vendo o que está acontecendo. E aí recobra ali, né, a realidade, volta. E aí, quando ela percebe toda a destruição que ela causou, ela entende que aquele é um espaço que ela não pode mais ficar, ela não pode mais permanecer ali, porque a dor que ela causou no outro é uma coisa que não tem reparação. Então, ela decide ir embora, e os filhos dela ficam.
E aí, o que, que ela faz como uma ação para proteger os filhos dela? Como está identificado aqui, né, e muito bem centralizado na imagem, ela retira os chifres dela e entrega para os filhos. E fala, ó, mamãe fez um negócio assim que não foi legal, sou humana também, erro, mas não dá para eu ficar aqui mais, preciso ir embora, vou me recolher, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar o meu chifre aqui para vocês. E quando vocês precisarem me chamar para qualquer coisa que aconteça, vocês batam o meu chifre 3 vezes, que eu vou vir como uma tempestade, como um vento, para vir acudir vocês. E aí esse é o presente que Yansan dá para os filhos dela, esses chifres, né, depois dessa situação que ela precisa se retirar. E aí acho que não à toa, né, dentro de vários itãs, né, o chifre de Yansan está posto aí como uma imagem central desse orixá. E acho que não à toa que o Rubem escolhe colocar ele no centro aqui dessa imagem, né? Que poderia ser só um semicírculo, mas que pode ser também o chifre de Yansan dentro desse itã. E existem outras relações que são possíveis dentro dessa obra, que eu não vou me atentar aqui, mas queria dizer que é importante a gente pensar porque Yansan ou Oiá é um rio, tem o nome de um rio que vai cruzar aí, né, que hoje é reconhecido como Rio Níger. Mas o nome dele, né, que as pessoas reconhecem, é como Rio Oiá. E esse Rio Oiá, ele banha aí aproximadamente 5 países dentro do continente africano. E aí trouxe aqui para vocês um itã, uma história, e convido vocês aí a pensarem, a refletirem quais outras histórias mais a gente consegue trazer dessa... Opa! Ah, ele volta, entendi. Quantas outras histórias que a gente consegue, é possível apreender, quais outras relações a gente consegue aprender a partir só dessa imagem aqui, né, que Rubem traz para a gente. É possível enxergar, né, que as imagens que estão ali em cima podem ser reconhecidas como os machados de Xangô, que é uma relação que ela vai ter direta com Xangô. E embaixo ali também aquele semicírculo ali, ó, negro, que aparece, é uma relação dela com o Nanã também, que é um outro orixá. Então, convido vocês a pesquisarem, quem não conhecia essa orixá aí, quais outras histórias que a gente pode acessar a partir de uma imagem que o Rubem Valentim coloca aí para a gente. Aí vou seguir aqui. Então, falamos desse lugar da ausência, né, numa exposição, numa mostra de 70 artistas, que a gente vai ter aí um artista que vai tratar das relações étnico-raciais. E aí, a partir disso, e muito inspirada também numa atividade da Priscila Obassi, que é o Xirezinho, ela tem um poema, que se chama Poema de Oiá. A gente construiu uma experiência poética. Experiências poéticas a gente chama no educativo, que são práticas que a gente tem com todos os públicos que permeiam a nossa programação, e são práticas que tentam tanto trazer uma prática de ateliê, como uma reflexão. Então, pode ser desde uma contação de história, como uma prática de ateliê mesmo. E aí, nessa, a gente criou as insígnias dos orixás, que era pensar, né, aqueles símbolos que o Rubem traz dentro do processo dele. Então, como a gente conseguiria pensar outras narrativas para esse orixá a partir desse poema aqui que a Priscila traz para a gente, com símbolos que o Rubem vai trazer. Aí, esse daqui específico foi um resultado que nós realizamos em um curso que aconteceu em 2022 com as educadoras da DIEI também, que foi um Diálogos com o Currículo da Cidade, muito inspirado no currículo antirracista que tinha sido lançado um pouquinho antes, assim. Aí, aqui alguns resultados dessas insígnias para os orixás. E aí vamos seguir para um próximo tema, já que eu queria trazer para vocês. E aí já ligado diretamente, conectado com um dos capítulos que nós temos lá no Currículo da Cidade, Educação Antirracista. E aí o capítulo específico é branqueamento, branquitude, epistemicídio
e Práticas Pedagógicas nas UEs de São Paulo. E aí vou pedir agora, vou convidar vocês para a gente fazer a leitura de 2 imagens, beleza? Aí eu quero ouvir vocês agora, tá bom? Vamos lá. Ó. Então, a primeira é, o que está acontecendo aqui? Não tem certo e não tem errado, estamos diante de uma obra de arte. Quero ouvir vocês, o que está acontecendo aqui nessa imagem? O que a gente consegue identificar? A avó e o neto? Uma avó e um neto, exatamente, é uma avó e um neto. Muito bom. O que mais? Cuidado, afeto. Cuidado, afeto, muito bom. Mas ele tá com Dolly na mão, que não é nada saudável. Não ouvi. Parece que ele está com Dolly na mão, que não é nada saudável. Muito bom. A gente consegue... É uma pintura ou é uma fotografia? É uma fotografia, né? Que aí a Juliana dos Santos, que é essa artista, ela vai utilizar essa pigmentação azul no momento da revelação e que vai trazer esse efeito. Esse trabalho esteve com a gente esse ano, tivemos o prazer de recebê-lo na Mostra Mãos, 35 anos da mão afro-brasileira. E aí eu vou trazer agora o título da obra para ver se a gente consegue, se ajuda a gente a seguir nessa reflexão. O nome dessa obra é A Vingança de Khan. A Vingança de Khan. Pensando nesse título, a gente consegue incluir mais uma camada de discussão aí? Porque por que será que a Juliana faz essa fotografia, que é uma avó e um neto, e traz o título da obra como A Vingança de Khan? Não? Não? Porque o neto, ele tem a pele bem escura. E eles estão numa cena de afeto, ao contrário da redenção de Khan, que cada geração vai clareando, né? É isso. É isso. Ouvimos aqui a colega, né? Maravilhosa, fez essa leitura, exatamente. É A Vingança de Khan, porque a gente tem aqui o neto, é uma criança negra retinta, né? E que vai ir contra, né? E vai trazer a crítica total à teoria que a gente vai viver aí no século XX, que é a teoria do branqueamento, né? E da democracia, da falsa democracia racial. E aí aqui, né? Então a gente tem A Vingança de Khan, porque a gente teve um dia aí, que é uma imagem que circula muito, que é a redenção de Khan, né? Essa imagem aqui eu já vi, teve um negócio aqui que balançou, tem um reconhecimento, né? É uma imagem que circula, tá aí em todos os espaços, né? Tá nos livros didáticos, tá nos nossos processos de trabalho. E eu vou fazer para vocês a mesma pergunta. O que está acontecendo nessa imagem? Ah, várias pessoas fez assim, ó. Ah, eu quero ouvir o A avó está abençoando a criança por ela ter nascido branca, né? Então, uma bênção que ela está dando por conta desse branqueamento, né? Então, aqui a gente tem quase como um exemplo, né, desse mito aí da democracia racial, do branqueamento que a gente viveu e com muita força no século XX, né? Quem mais? O que está acontecendo aqui? Me fala. Ali você vê a distinção do status social. Então, ele está num chão que está asfaltado e ele está de sapato. Enquanto que você olha a mulher negra, ela está num chão de terra batido. E aí você vai ver esse embranquecimento, apesar dela estar no alto, porque ela está de pé, então você vê esse declínio ou essa ascensão. Exatamente, perfeita. É isso mesmo. Esse é um trabalho do Modesto Brocos, né, que circula e que está no nosso imaginário, né, quando a gente pensa em imaginário social, é uma imagem que circula, todo mundo, de alguma forma, já passou, já cruzou por essa imagem na nossa vida, né, e foi uma imagem que foi muito utilizada aí, gente, para corroborar com as teorias do século XX de branqueamento, né, e que teoria que é essa? Alguém consegue me dizer que teoria que era essa, gente? Né?
que após, né, a abolição da escravatura no Brasil, a gente teria, em algumas gerações, né, com a vinda dos trabalhadores europeus, a gente teria a extinção da raça negra no Brasil, né? Por isso que se diz uma teoria do branqueamento, né? Que em algumas gerações não haveriam mais pessoas negras, apenas pessoas brancas e pronto, acabou o racismo. Ah, que solução ótima, né? E a gente vê que não foi bem assim, né? E aí por isso que a gente tem aqui a Juliana em 2021 trazendo esse trabalho aí, que na realidade ela vai dar o nome, né, de A Vingança de Khan, né? Então a teoria do branqueamento não aconteceu, né? A democracia racial é uma farsa, e para a gente desmistificar isso, qual que é a vingança de Khan? É a Dona Maria, que é a avó da Juliana, que é artista, tem o bisneto nos braços, que é o Enzo, o menino Enzo, que é uma criança retinta, uma criança preta retinta, né? Então, essa é a vingança de Khan, né? Da redenção à vingança de Khan. Essa é uma imagem, né, que está dentro do capítulo lá, dentro da educação antirracista. Então, essa imagem ela é trabalhada também dentro do currículo da cidade. Então, convido ainda quem não teve oportunidade de fazer nessas reflexões que estão lá postas, que façam, que leiam, né, que acessem essas informações. E tem uma referência muito maravilhosa. Então, a releitura, né, que o currículo vai trazer é a Bênção, que é uma outra releitura aqui, né, que a gente vê aí toda a família pretinha e retinta, né, todo mundo ok aqui, né, e a gente pode entender que essa bênção é por a gente ter uma família preta aí nesse Brasil, né, e não uma família que está nesse embranquecimento. E convido vocês, né, a ouvir, quem é de podcasts, ouvir a entrevista do Mano a Mano com a Sueli Carneiro, que é perfeita, assim, gente, assim, né? Invistam esse tempo na vida de vocês e ouçam essa entrevista, porque é uma grande aula que a Sueli traz para a gente. Vou seguir, tá bom? Aí aqui um trechinho do que está no currículo, a gente conversou aqui, não vou me atentar a isso. E aqui as referências, né, que é direta com o currículo da cidade. Que prazer a gente ter esse material em nossas mãos, né? 20 anos depois da lei, da conquista da Lei 10.639. Então, que bom que nós temos esse material e que a gente pode acessar ele lá no museu. É um material de referência para a gente, para estudos. E aí, essa é uma pergunta que eu trago para a gente pensar, né, a partir da redenção de Khan, que é uma pergunta que a Bell Hooks vai trazer dentro do livro dela, Raça e Representação, que é como nós aqui, né, meras mortais, em 2024, a gente pode ousar criar imagens libertadoras de raça e de representação. Porque o que a gente vê lá no Modesto, né, Brocos, no início do século passado, é uma ideologia que está sendo marcada e que está sendo posta, né? Que está sendo colocada, imposta para a gente goela abaixo. Mas como a gente hoje, né, entendendo, né, os desdobramentos dessa teoria, né, e os malefícios que ela encontra nas nossas vidas hoje, na contemporaneidade, como a gente pode combater mesmo essas imagens? Porque é um exercício de combater a imagem, gente. É uma luta mesmo, né? Então, como a gente tem essa ousadia, né, para criar essas novas imagens, como a Juliana fez aqui com a gente, né, lá na Vingança de Khan. E aí, já caminhando aí para o nosso final, para a última parte, que é o exercício que eu quero compartilhar com vocês, que aí é um exercício muito particular mesmo, que é olhar para o território e reflorestar o nosso imaginário. Ou, como eu gosto de chamar, o trajeto da minha casa até o trabalho e do meu trabalho até a minha casa de volta. Que é assim, né? A gente pensa, né, que o nosso imaginário ele é construído desde a nossa tenra infância, né? Quando a gente acessa imagens de controle, imagens que não falam da gente, imagens que invisibilizam as nossas subjetividades. Então, como a gente pode combater e reflorestar o nosso imaginário, né? Quando a gente pensa em descolonização, a gente precisa estar atentas, né? E essa é uma fala da Dayara Tucano, que é uma artista indígena que,
quando ela está presente na Bienal, né, pela primeira vez na Bienal, a gente pergunta para ela, né, qual que é a relevância de você estar na Bienal? A segunda maior Bienal do mundo, qual que é a relevância de você estar aqui? Ela, olha, eu não estou aqui porque eu quero ter uma visibilidade entre os artistas, entre os galeristas. Eu estou aqui porque eu estou para reflorestar o nosso imaginário. Qual que é o exercício de reflorestar o imaginário? Eu quero estar nos livros didáticos. Então, estar aqui na Bienal hoje me possibilita, daqui a algum tempo, eu estar discutindo isso com as crianças e com os adolescentes nos livros didáticos. Então, esse é o objetivo. Esse é o exercício da Dayara que ela vai trazer como para reflorestar o imaginário, né? E o exercício que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é... Então, primeiro esse trabalho aqui do Jaime Laureano, que é como a gente olha para o nosso território com esse olhar. Porque muitas vezes, né, no território que a gente está, na nossa quebrada, eu, por exemplo, eu sou da Coab 2, Itaquera, nascida e criada. Por muito tempo eu neguei o lugar onde eu estive, né, e negando num lugar de não reconhecer os trabalhos que são produzidos dentro desse espaço. Então, como a gente faz esse reconhecimento? Eu trouxe aqui para exemplificar um trabalho muito legal do Jaime, que ele vai pegar as ruas do centro aqui, do Centro Velho de São Paulo, então ali a região da Sé, Liberdade, República, Anhangabaú. Então, ele vai refazer. Então, aqui no canto, a gente tem o mapa oficial. Ali, tá difícil de ler essa imagem, hein? Mas tem ali 10 pontos, pontos históricos, que por séculos foram invisibilizados e que são pontos históricos da comunidade negra. E que não tinham essa caracterização, né? Não eram reconhecidos como pontos históricos. Então, o Jaime vai refazer o mapa do centro a partir desses pontos, né? E um dos pontos que ele traz, e eu acho que é uma discussão que a gente teve aí essa semana que aconteceu, é da Liberdade, né? Que até alguns anos atrás o bairro da Liberdade não tinha esse reconhecimento, a gente só reconhecia ele como esse bairro da cultura japonesa, né? Da população imigrante japonesa que vem aqui para o Brasil no século XX. Mas, né, o bairro Liberdade tem o nome Liberdade. Alguém consegue me dizer por quê? Vocês sabem por quê? Por conta do Chaguinhas, que foi um homem negro que foi enforcado, né? Então, ali a região da Liberdade, né, era um espaço, né, de morte mesmo, mas também de resistência. O Chaguinhas foi um homem negro que foi levado à forca, e no momento em que ele está na forca, ele grita liberdade, né? E ele grita liberdade muito alto, e por muitas vezes, enquanto ele está na forca. E é a partir... A corda arrebentou 3 vezes, e Chaguinhas não parava de gritar liberdade. É por isso que o nome do bairro é Liberdade, né? É por conta dessa história. E que até poucos anos atrás, esse reconhecimento não existia, né? Então, a gente tem aqui a imagem lá no fundo da Igreja dos Aflitos. E o que aconteceu essa semana, né, foi que uma vitória da comunidade negra, né, que foi a retirada das luminárias que trazem, que conectam diretamente a identidade da cultura japonesa. Então, assim, né, eu ouvi muitas polêmicas, as pessoas falando, nossa, que absurdo, mas uma coisa não pode existir além da outra. Mas, gente, não foi tirada as luminárias do bairro inteiro. Foram tiradas as luminárias da rua, né? E para trazer o reconhecimento e a visibilidade das igrejas dos aflitos, que é esse espaço de resistência negra da comunidade negra dentro do bairro da Liberdade. Então, é muito importante que a gente olhe para o nosso território pensando nesse reflorestamento do nosso imaginário, né? Então, a presença negra, quando a gente pensa na cidade de São Paulo, está em todos os lugares, nós estamos em todos os lugares, produzindo em todos os territórios. E o que impede a gente de trazer esse reconhecimento e de visibilidade? Esse é o exercício que eu vou convidar vocês hoje a fazer. E aí... Vou seguir aqui colocando que eu tenho o prazer, eu moro na Coab 2, eu já falei, ali na José Bonifácio, desço na CPTM todos os dias, e eu tenho o prazer
de encontrar esse mural maravilhoso da Lélia Gonzalez e da Carolina Maria de Jesus, realizado pelo Todd, que é um artista periférico também, ele mora ali em Guaianazes, e tem o projeto da Gelotecas, vocês conhecem o projeto da Gelotecas? O Todd é esse artista que realiza o projeto da Gelotecas e que fez esse mural maravilhoso, então todo dia eu dou bom dia para a Lélia e para a Carolina. E queria dizer também, quando a gente pensa, né, inspirada na conversa com a Noêmia hoje, né, da gente olhar para o nosso território, né, eu participo de um coletivo também, de uma ocupação cultural lá dentro da Coab 2, que é a Ocupação Cultural Coragem. Trabalho na gestão desse espaço, é uma gestão que é realizada coletivamente. E dentro desse espaço nós temos aproximadamente 12 coletivos que ocupam esse espaço, que é um espaço que é central dentro da Coab 2. E aqui na fotografia a gente tem uma imagem de um dos cursos que está acontecendo esse semestre, que é o curso Reflexões Periféricas, que a gente está realizando junto com o pessoal do campus da Unifesp, lá da Zona Leste. É um curso que está acontecendo com encontros mensais, e que é um exercício aí cotidiano, né, de ativismo e de militância, junto com os parceiros e trabalhadores da cultura. E aí vou trazer algumas imagens da ocupação para vocês. Então, aqui é essa nossa fachada, que teve esse projeto aí com ano passado. Então, a gente teve essa pintura nova aí na nossa fachada da Ocupa. E dentro da ocupação, a gente tem o intuito também de ser um espaço de exposições artísticas também. E eu tenho o prazer, dentro da Ocupa, de estar dentro do grupo de trabalho que a gente chama de GT de Curadoria. Então, organizo também as exposições dentro desse espaço e vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ir para a imagem aqui. Uma imagem que eu acho que é muito emblemática dentro desse espaço, que foi dentro da exposição Aruanda, da Ekédia Baluangê, que é a vista dessa exposição com esse trabalhador dentro desse espaço. Então, para mim, digo que sinto muito prazer de estar nessa ocupação, né, que ocorre de maneira independente, e de poder propiciar para todos os trabalhadores esse espaço de respiro mesmo. E aí dentro, queria compartilhar um dos coletivos que estão dentro da ocupação, que é a Calçada Literária, que promove a distribuição de livros gratuitas e diárias. E a gente teve esse ano o lançamento do livro Neguinha Sim, do Renato Gama. Então foi um dia muito maravilhoso, em que a gente teve distribuição gratuita de livros, teve contação de histórias, o Renato cantou para a gente. E foi uma das atividades que aconteceram esse ano lá no Ocupa. E mais algumas imagens também. No mês passado, a gente teve a visita da Ceiça Jacarandá, na nova exposição que está acontecendo, que é a Mostra Mulheres de Coragem. E convido vocês aí a visitarem a Mostra Mulheres de Coragem, que tem uma curadoria coletiva que eu participo do GT. E já convidando vocês aí para a nossa atividade da semana que vem, que nós teremos a Qualtune Sistema de Som. Ali a foto da Isa, ela é uma educadora da rede também. E que ela tem esse projeto aí de ter um sistema de som e de discutir a presença, né, de mulheres no sistema de som. Então, quem tiver de bobeira aí semana que vem, quiser chegar na Coab 2, estaremos por lá com a Isa e com a Qualtune Sistema de Som. E com a mostra também, que vai estar acontecendo simultaneamente. E para encerrar, mulheres e homens, trabalhadores da cultura, finaliza aqui com essa frase da Conceição Evaristo, que é preciso a gente reimaginar o mundo. E esse é o convite que eu faço para vocês aí nesse sábado. Agradeço a escuta, a atenção, a todas as trocas. E encerro por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. A gente vai sair mais inspiradas e inspirados daqui, não é mesmo? Eu acho que muitas inquietações aí, eu creio que a gente é melhor sair inquieto e buscar e saber que a gente tem muito a contribuir. A minha conversa com a Sansorai hoje pela manhã e com a Camila é de como nossos bairros, nossas periferias, elas estão ocupadas por artistas incríveis e que podem contribuir muito conosco na educação.
né? Eu sempre digo que a arte, ela é uma parceira inseparável da educação. Para tudo a gente consegue recorrer à arte. A arte nos ensina, seja com uma imagem, seja com uma música, seja com uma palavra. A arte, ela caminha conosco. Então, Sansorai, olha, eu estou arrepiada de verdade. Né? Eu acredito muito na arte da periferia, eu fico emocionada. Eu brinco que na DA eu sou a emocionadinha do grupo, né? Porque eu fico emocionada de verdade. E eu vou pedir licença para vocês para ler um texto do Sérgio Vaz, que eu acho que vai conversar bastante com o que a gente ouviu aqui hoje da Sansorai e de tudo que a gente vai poder, depois que a gente atravessar aquela porta, partilhar com tantos colegas e colegas, né, que a gente possa ser, sim, multiplicadores e multiplicadoras de uma educação antirracista, comprometida com nossas crianças, com nossos bebês, com nossos migrantes, com as crianças indígenas, que a gente consiga olhar para cada um na sua individualidade, que é uma coisa que a gente precisa fazer. Né? Elas estão ali e a gente escolheu estar aqui, a gente escolheu a profissão, eu acho que mais difícil que existe, mas a mais importante, que é a da educação. Então, eu vou pedir licença, eu vou sentar para ler, que eu vou abrir o livro, mas eu espero que esse texto do Sérgio Vaz alcance vocês como me alcançou no dia que eu li. O livro é Literatura, Pão e Poesia, do Sérgio Vaz. Manifesto da antropofagia periférica. A periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas há de vir a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo, inteligente, galopando contra o passado, a favor de um futuro limpo para todos os brasileiros, a favor de um subúrbio que clama por arte, cultura e universidade para a diversidade, agogôs e tamborins, acompanhados de violinos só depois da aula. Contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção. Contra a arte fabricada para destruir o senso crítico, a emoção, a sensibilidade, que nascem da múltipla escolha. A arte que liberta não pode vir de mão que escraviza. A favor do batuque, da cozinha, que nasce da cozinha e sim, não quer. Da poesia periférica, que brota na porta do bar. Do teatro, que não vem do ter ou não ter, do cinema real, que transmite a ilusão. Das artes plásticas, que de concreto querem substituir os barracos de madeiras. Da dança que desafoga no Lago dos Cisnes, da música que não embala os adormecidos, da literatura das ruas despertando nas calçadas, da periferia unida no centro de todas as coisas, contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais das quais a arte vigente não fala, contra artistas surdo-mudo e a letra que não fala. É preciso sugar a arte, um novo tipo de artista, artista cidadão, aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade que imbeciliza um povo desprovido de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade do país, que armado de verdade por si só, exercita a revolução. Contra a arte domingueira que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no colo da poltrona. Contra a barbárie que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus, teatros e espaços para o acesso à produção cultural.
contra reis e rainhas do castelo globalizado e quadril avantajado, contra o papel que ignora o interior a favor do exterior. Miami para eles, Miami para nós. Contra os carrascos e as vítimas do sistema, contra os covardes e os eruditos de aquário, contra o artista serviçal escravo da vaidade, contra vampiros das verbas públicas e da arte privada. A arte que liberta não pode vir de mão que escraviza, por uma periferia que nos une, pelo amor, pela dor, pela cor. É tudo nosso. Obrigada, gente. Muito obrigada.